estamos estudando a carta do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, à igreja em Éfeso. No capítulo 1, nós vimos que Deus planejou a criação de um corpo. No capítulo 2, ele nos diz que nós éramos e que nos tornamos parte desse corpo através da graça de Deus. E no capítulo 3, Paulo fala de um mistério especial. E esse mistério nós vimos que é a revelação que não tinha sido feita ainda no Antigo Testamento, nenhum profeta conhecia a igreja, corpo de Cristo. E a partir do capítulo 4, então, nós estamos estudando como que deve ser a nova vida que agora nós temos e que nos tornamos participantes desse corpo, do corpo de Cristo, quando nós nascemos do Espírito. E nós vimos nos domingos anteriores, estudamos com os meus colegas professores aqui, o Cassoli e o Antônio. Vou resumir aqui para vocês, eu trouxe um resumão. Rapaz, essas luzes aqui estão me deixando assim meio desorientado, né? Está parecendo. Item 1, a posição dessa nova criação. Obrigado. Ajuda. Então nós vimos que a unidade, que há um corpo, o corpo de Cristo, há um só Espírito, o Espírito Santo, há uma esperança que é a vida eterna, há um Salvador que é Senhor Jesus Cristo, há uma só fé, que é a fé em Jesus Cristo, há um só batismo, que é o batismo do Espírito no corpo de Cristo, e há um Deus e Pai, que é o nosso Pai Celestial. Vocês conseguem enxergar aqui a triunidade de Deus nesse esboço? Olha só que interessante, o Espírito Santo, o Senhor Jesus e o Pai Celestial. E, continuando nessa posição da nova criação, o Senhor Jesus ele concede dons aos crentes. Então, aqui em Efésios 4, ele lista alguns dons, que é o apostolado, a profecia, o evangelismo e o pastoreio e mestrado. Dentro de o que eu coloquei aqui como um item 2, nós temos a disposição desta nova criação, onde uma nova vida exige um novo estilo de vida. Então, assim, os crentes devem evitar um estilo de vida imoral. Então, Paulo descreve os não salvos como tendo pensamentos confusos, mente obscurecida, coração endurecido, impureza e pensamentos avarentes, e os crentes devem os crentes devem adotar um estilo de vida espiritual. Devem ter renovação de atitudes e pensamentos espirituais, devem despojar-se do velho homem, e aqui você coloca a questão da mentira, da ira descontrolada, do roubo, dos desejos corruptos e atos que entristecem o Espírito Santo. Tudo isso está lá em Efésios capítulo 4. E, consequentemente, nós vimos com o nosso irmão Cassoli, os crentes devem revestir-se de um novo homem. Esse novo homem inclui verdade, honestidade, ajuda aos necessitados, edificação do próximo, bondade, compaixão e perdão. Então, eu apresentei aqui para vocês um resumão em forma de esboço do que nós aprendemos até aqui na nossa EBD. Certo? Cada professor colocando da sua forma, né, com seu estilo de aula e tudo mais. E o tema da nossa aula de hoje é a vida no Espírito. Então, no nosso estudo de EBD de hoje, nós vamos continuar aprendendo sobre como nós devemos proceder e pensar nessa nova vida que nós temos, quando nós nos tornamos participantes do corpo de Cristo, quando nós nascemos do Espírito. E se nós participamos desse corpo, se nós nascemos do Espírito, nós precisamos viver a nossa vida no Espírito. O Espírito Santo de Deus tem que guiar as nossas vidas.
Então convido os irmãos a lerem comigo o texto de hoje, que está lá em Efésios, capítulo 5, dos versos de 1 a 14. O texto diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz. Sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Pai, muito obrigado por estarmos aqui esta manhã para aprender um pouco mais da Tua palavra. Realmente, este texto, ele é bastante difícil para as nossas vidas práticas. E nesse momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja comigo, me ajudando na questão física, espiritual, mental, me capacitando. E assim como estas palavras foram diretamente para mim, onde eu pude meditar e estudar, e me confrontar, eu peço que o Senhor também use o Teu Espírito Santo para falar a todos os meus irmãos que estarão me ouvindo essa manhã, para que eles possam aprender o que esse texto tão fantástico nos ensina em como vivermos de acordo com a Tua vontade, de vivermos de acordo com aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz, nos tornando Teus filhos e nos colocando nesse corpo, que é o corpo de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto começa assim, né, irmãos? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, quando eu estava preparando essa lição, eu lembrei do pastor Ion dizendo que a régua de Deus é alta. A régua de Deus é bem alta. E assim como os filhos, nossos filhos, né, imitam os pais, o texto aqui está dizendo para imitarmos quem? Imitarmos a Deus. Irmãos, a régua é alta. Vocês vão perceber bem isso. E nesse texto de Efésios, o Espírito Santo vai pegar pesado para nós. Agora que nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver de acordo com essa nossa posição. E como Pai de amor e de justiça,
Deus quer que seus filhos sejam parecidos com Ele. Lá em 1 Pedro 1, 13 a 16, diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Uau! Quantas vezes, em várias situações, em vários assuntos, eu já ouviu algum irmão ou alguém crente falar: não, acho que isso não tem nada a ver. Isso não tem problema, não. Não seja tão radical assim. Não, eu não acho que é bem assim. Você já passou por isso? Eu já, várias vezes. Mas a palavra de Deus não dá margem para isso, irmãos. A ordem aqui é para imitarmos Deus, nosso Pai. Não ficarmos comparando com os homens, mas é sermos santos como Ele é santo. E a ideia aqui é que Deus seja o nosso exemplo. Que Deus seja o nosso modelo. E aí o texto aqui não está falando assim: olha, você tem que pensar em Deus. Olha, você tem que admirar a Deus. Você tem que adorar a Deus. Apesar de todas essas coisas serem super importantes, né, são deveres importantes nossos, mas esse texto aqui está nos chamando à ação prática, que é o quê? Sede imitadores de Deus, nosso Pai. Uau! E aí o texto fala assim, continua assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Crianças são imitadoras naturais, não é? Elas geralmente fazem o que veem seus pais ou outros adultos fazendo. E quando nós agimos de acordo com a nossa natureza como filhos de Deus, nós vamos procurar imitar o nosso Pai. E à medida que nós imitamos a Deus, nós vamos nos tornando representantes de Deus, especialmente diante daqueles que excluíram Deus das suas vidas, dos incrédulos. Certa vez, Spurgeon, ele disse o seguinte: para que somos enviados ao mundo? Não é para que possamos manter os homens com Deus em mente, a quem eles estão tão ansiosos para esquecer? Se somos imitadores de Deus como filhos amados, eles serão compelidos a relembrar de que há um Deus, pois eles verão o caráter dele refletido no nosso. Uau! Que responsabilidade! Eu ouvi falar de um ateu que disse que conseguia vencer todo argumento, exceto o exemplo de sua mãe piedosa. Ele não conseguia responder aquilo. É o amor, é a graça. Como que se explica isso? Isso faz parte do nosso testemunho pessoal. Agimos como Deus agiria. E como nós podemos colocar isso em prática, irmãos? Efésios 5:2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Não tem outra resposta. É o amor, sempre. Mais uma vez a gente está batendo na tecla sobre o amor. Porque não tem como sair disso. Valendo uma estrelinha. Que amor é esse? Vocês estão espertos, estão afiados. É o amor ágape.
Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus. E o texto está dizendo para andarmos nesse mesmo amor, esse mesmo amor com que Cristo nos amou, o amor ágape, que é o amor atitude, que é o amor comportamental. Fácil, né? Eu vou repetir. O texto de hoje é um desafio enorme para nós. Põe enorme nisso. Né, doutor? A gente estava conversando sobre isso ontem. Mas, de repente, para você está fácil. Ô, Marcos, até aqui está tranquilo. Mas vamos ver daqui para frente o que o Espírito Santo está nos ensinando nos próximos versículos, tá bom? Então, vamos lá. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. E agora? Tá fácil? Continua fácil? Vamos por partes, então. O que é impudicícia? Cadê o microfone? Quem se habilita a explicar o que é impudicícia? Atos impuros. Alguém mais? Vocês gostam de falar, mas quando eu pergunto, ninguém fala, né? Todo mundo fica quietinho. Impudicícia, ó, peguei lá do Michaelis. É assim, ó. Falta de moral ou de pudor. Pádua falou. Imoralidade. Falta de honra. Desonra. Ato ou expressão que revela a falta de vergonha ou de pudor. Caráter ou condição de impúdico. Impudicidade. Só que tem um detalhe, irmãos. O texto, a palavra no original grego, é muito mais forte do que isso que você pode estar vendo aqui no português. A palavra no original grego aqui é porneia. Da onde que vem, vocês sabem, né? O que significa essa palavra? Eu trouxe aqui no dicionário grego para vocês. Relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciada e, metaforicamente falando, né, adoração de ídolos, da impureza que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios oferecidos aos ídolos. Dou 3 segundos para você processar o que é porneia. Pesado, né? Mas não para por aí. O texto fala de impureza. Impureza que tem tudo a ver com porneia também, mas ele está enfatizando aqui, olha, impureza física no sentido moral, impureza provenientes de desejos sexuais, luxúria, vida devassa, de motivo impuro. Processaram? Tem mais. Cobiça. Pleonexia no original. Desejo o hábito de ter mais, cobiça, avareza. E aí, diante destas 3 palavrinhas, o que o apóstolo Paulo diz, nem sequer se nomeie estas coisas entre vós como convém a santos. A gente aproveita o PowerPoint da aula anterior, né? E aí, quando eu cheguei nessa imagem, eu vi o pastor Ion falando isso, eu falei, não, eu vou mostrar para a igreja isso. Ficou muito bom. Na preparação da aula, eu vi o Ion falando isso. Gente, nem sequer se nomeie entre vós.
Vocês não podem nem falar isso entre vocês. O quê? Impudicícia, porneia, impureza, cobiça. O sentido aqui é nem fazer menção. E aí, gente, tranquilo? Moleza. Que aula tranquila, que estudo suave. Nada. Ricardo, imagine eu fazendo esse estudo aqui, preparando isso. Só levando cacetada do Espírito Santo na cabeça. Então, gente, tranquilo. É só você não fazer nada disso. Tá tudo tranquilo. Mas eu vou te dar uma, talvez, má notícia. Porque o texto continua pesado. Olha lá. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Ai, 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 ai. Agora eu quero ouvir vocês. O que é conversação torpe? Olha lá, o Tiago já levantou a mão. Vai responder para mim. Você quer perguntar? Tá bom, Cassoli responde. Não tem problema. O Rogério fugiu, o Ion fugiu, o Cassoli responde. O Toninho fugiu. Bom, a gente, no dia a dia, convive com dezenas de situações, né? Cristãos e não cristãos, e pessoas que adoram até outros, né? E eu vivi uma experiência essa semana, alguns dias, uma pessoa que está convivendo comigo no trabalho, que é totalmente em cima disso que a gente está falando, né? E aí eu estou me perguntando aqui agora, como compartilhar o Evangelho com ele, como conduzir, se ele está enraizado, se ele está firme, ele ainda não se sente derrubado, destruído, né? Para enxergar quem é o verdadeiro Deus. E aí, vendo tudo isso, como que a gente vai se comportar, como que a gente vai conduzir uma situação dessa, para ser imitadores, para tentar trazer ele, né, para um caminho certo, porque eu também hoje, antes de vir para cá, vi uma mensagem que Paulo fala que ele fala assim, eu sou o maior dos pecadores, né? E eu falo, caramba, se ele se sente o maior dos pecadores, eu sou o quê então, né? Então como que eu vou, né, me aproximar de uma pessoa que vive com pensamentos assim, né? Que ainda acha que isso é certo, e ouvir dele mesmo falando assim, o mundo não me cabe, eu tenho muito para viver, você está perdendo tempo, né? Então é difícil, né? Tanto os dois lados. Eu quero ouvir vocês. Quem responde pro Ricardo, depois a Márcia. Eu ia só acrescentar, né, que a gente não tem como fugir muitas vezes, porque basta você ligar a televisão, abrir uma página de internet de notícia, aí você entra às vezes numa notícia lá qualquer e eles vêm ali coisas e imagens que você não queria nem ver, vamos dizer assim, muito menos seus filhos. Às vezes você entra no YouTube para assistir um vídeo, às vezes pode ser até da igreja mesmo, e aparecem ali vídeos que você também... Mesmo filmes, né? Filmes, exatamente. Enfim, você acaba sendo atacado com esse tipo de situações e de imagens, mesmo sem você querer, né? Então, vamos dizer, por mais que você não procure ou não queira pensar, né? Você acaba sendo atacado. E tem tudo a ver com o que o Tiago falou hoje de manhã também, né? Eu não lembro o termo que ele usou lá, né? Mas pensamentos que você tem e que você nem gostaria de ter, né? É que eu acho que você não estava aqui, desculpa, Marcos. Mas ele falou... Eu estava pela internet. Desculpa, então. Então, ele usou esse termo, né? Você acaba tendo pensamentos que você nem gostaria de ter acaba tendo. Né? Sim. Márcia. Eu acho que a resposta do Betim vai pela linha de que você se entrega todo dia ao Senhor, oferecer os vossos corpos todos os dias. A Bíblia diz orar sem cessar, colocar todas as coisas diante do Senhor. Então, não obstante a pessoa com quem a gente fale, o nosso trabalho é sempre o mesmo. Nos colocar diante do Senhor para que Ele haja em nós, para que Ele faça em nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Não obstante o ser humano que está na nossa frente. De qualquer forma, todos somos pecadores, alguns
salvos e outros não. A nós é bom testemunho das coisas do Senhor, e Ele é quem opera todas as coisas, o querer e o realizar, não nós. Derlene. A citação do Spurgeon. Derlene. Ele disse que tem muito para viver, né? Eu apresentaria o Evangelho e diria aquela passagem para ele: louco, se hoje pedires a tua alma, o que você faria? Bom, a Estela, você vai falar, Eunice? Sim. Fala. Depois a Quanto Estela. ao que o Ricardo falou, eu me lembrei do Jaime Kemp, que eu tive, foi quando eu me converti, aos 15 anos, que ele deu uma palestra sobre namoro, noivado e casamento, né? E ele falou sobre o segundo olhar, que é o Ricardo falando, a gente vê essas coisas na internet, ou você está passando... Agora tem poucas coisas de revista e tal, mas você passa e vê uma coisa que você não gostaria, é para você não olhar de novo. Você passar e ver aquilo, tudo bem, é você se voltar para aquilo, né? É o Salmo 1 que fala, né? Da roda dos escarnecedores. Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Porque a gente está mesmo... Você abre um negócio e você fala, poxa, não queria ver aquilo, mas você não ia ali ficar vendo de novo, é o segundo olhar. Beleza. Estela, e aí a gente Quero falar depois. continua a aula, que senão, Obrigada. como diz o Ion, né, eu não consigo, o Cassoli. Vamos lá, Estela. O Thiago levantou um ponto muito importante, que eu acho que é o que a gente vive todo dia, né? A gente está inserido nesse mundo aqui, todo mundo. E aí a Márcia falou, eu acho que casou ali com o que eu já vivi várias vezes. Às vezes a gente nem sabe o que vai falar, e como a gente vai falar, e quando a gente vai falar. E às vezes o Senhor não quer que a gente fale, que a gente só viva. Mas aí a gente precisa, como a Márcia falou, estar cada vez mais íntimo e em oração, em comunhão, para a gente realmente saber, é hora de eu me calar ou é hora de eu falar? E eu lembrei de um senhor: viva o Evangelho. Se for preciso, pregue. Né? Então, que a nossa vida, de fato, seja já uma pregação. Posso falar rapidinho? Rapidinho, pode. 10 minutos. Quando você colocou o primeiro ali em conversação torpe, eu tenho experimentado coisas... Não, nós vamos chegar na conversação torpe. Espera aí, segura aí. Que ainda não chegamos lá. A gente está respondendo para o Tiago. E aí, o próximo... Calma, a gente vai chegar lá, na conversação torpe. Você quer falar antes do conversação torpe? Não. Não? Só do Tiago. Como o Senhor também fala na sua palavra, ele fala que ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. E eu me coloco nessa posição porque ele veio para mim. Eu era doente, eu era como esse rapaz que falava, que brincava, que zombava. E o Senhor me colocou de joelhos a ele, chorando, pedindo desculpa e perdão por tudo que eu fiz contra ele. Então, ele vai ter o tempo dele também de se redimir, pode ter certeza, Tiago. Então, sim, Tiago, o que você colocou é nosso dia a dia, né? A gente está no meio e eu acho que a palavra aí, o segredo aí é o testemunho. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo, algumas vezes, algumas pessoas, quando souberam que eu era crente, disseram a seguinte frase: agora eu entendi algumas atitudes suas. Agora dá para entender por que você é assim e por que você age dessa forma. Então, existe aquela frase que eu não sei direito, que é: as suas atitudes falam muito mais alto do que as suas palavras. É alguma coisa parecida com isso. Então, a gente não pode, como eu coloquei aqui, né? Quando está acontecendo isso, vou aproveitar que o Ion está aqui. Não, espera aí, eu avancei, era para atrasar. Ops, eu chego lá. Quando a gente está vivendo esse tipo de situação, o que tem que dizer aqui? A gente tem que estar fora. Não ficou... Ion, eu vi você falando essa frase quando eu estava preparando esse estudo, por isso que eu coloquei a sua figura aqui. Entendeu? Então você cai fora, meu irmão, assim, no sentido espiritual,
de não compartilhar com a pessoa. Sim, o meu testemunho é esse. Eu já falei aqui para vocês e repito, eu convivo num meio em que se fala palavrão adoidado. Gente, eu tenho que me policiar, porque senão daqui a pouco eu estou falando palavrão também. E eu tenho que me policiar aqui dentro? Não, lá, no meio deles. Não posso cair nessa. E aí a gente vai entrar, né, Silvio? Peraí, gente. Hoje eu tô. O que é conversação torpe? Eu já cheguei aqui? Chegamos. O que é conversação torpe? O Silvio ia responder. Então, eu acho que não só questão de palavra deveria falar, mas você como crente, por exemplo, eu mesmo tenho administrado muito isso na minha vida. Eu aprendi, quando era moleque, muitas piadas sujas. Então, hoje em dia, quando eu penso em contar, eu falo, não, eu não devo, o Espírito Santo fala, não faça isso. É a mesma coisa, brincadeiras, esse tipo de brincadeiras que eu fazia, que hoje eu não faço mais. Eu falei, não faça isso. Então, tem tipo de coisas que o crente tem que policiar. Entra tudo nessa conversação torpe. Tem tipo de coisas que você não deve falar. E antes eu falava. E hoje, quando eu penso em falar, o Espírito Santo fala, não faça isso. Então, acho que tudo que sai da nossa boca contamina. E a palavra de Deus fala isso. E não só contamina, como causa um efeito muito grande. É perigoso. Resumindo, meus irmãos, torpe aqui é obscenidade. É imoralidade. É esse o sentido da palavra, eu peguei isso do dicionário grego. Palavras vãs, morologia, conversa tola, fofoca, né? Falar mal dos outros. E o que é chocarrice? O que é chocarrice? Zombaria. Muito bem, o que mais? Cachorrice. Você é um cachorro. Coitado do cachorro. Chocarrice é jocosidade. O que é jocosidade, gente? O que é uma fala jocosa? É o que vocês falaram, é zombaria. É quando nós desrespeitamos uma pessoa com chacota. Nada a ver? Tem nada a ver. E o que o texto está nos dizendo, irmãos? Que essas coisas são, vocês lembram do texto? Inconvenientes. E aí fala para fazer o quê? Para substituir tudo isso por... Troca tudo isso por ações de graça. Olha que diferença. Tiago, olha a diferença que vai fazer para o teu colega lá, se você trocar tudo isso por ações de graça. Eu acho que se chocarrice aí pode entrar também na parte do bullying, né, que não diz a Estela aqui. Estela. Sim, bullying. E aí vou perguntar de novo, irmãos, tranquilo? Tranquilo, Ricardão? Nem começou, o estudo está... Você está se identificando com alguma dessas coisas aqui? Não, tudo é complicado, claro, mas depende também muito da sua posição, de como você vai se posicionar diante de tudo isso, onde quer que você esteja, né? Porque se você quer pertencer àquele grupo e se moldar à forma como aquele grupo se porta, você vai pertencer àquele grupo e vai ficar em tudo isso aí que o Marcos está falando, né? Eu lembro muito bem da minha mãe falando que ela trabalhava num lugar que as moças se reuniam no banheiro para retocar maquiagem, essas coisas, e só falavam bobagens. E quando ela entrava, abria a porta do banheiro, parava imediatamente as conversas. Imediatamente, em respeito a ela, ninguém mais comentava nada daquelas coisas horrorosas, feias. Então, e acho que isso já aconteceu também com quem se posiciona dessa forma, né? Então, comigo já. Irmãos, vocês entendem que essas coisas são totalmente antagônicas a imitar a Deus?
que é o primeiro versículo que a gente leu aqui na nossa lição, essas coisas não podem refletir a presença de Deus em nós. Como que fica o nosso testemunho se a gente praticar essas coisas? Como que eu posso falar palavrão, coisas agressivas e chacotas e jocosidade e tudo mais e louvar a Deus ao mesmo tempo? Achar que eu estou louvando a Deus. Agora veja bem, olha, veja o seguinte, o Espírito Santo, ele não está usando Paulo para escrever essas coisas do nada. Havia motivos para isso. Essa ênfase no pecado sexual, ela foi apropriada. Por quê? Porque a cultura dos dias de Paulo, e principalmente na cidade de Éfeso, elas eram propensas a essa imoralidade sexual. Nós vimos isso com o nosso irmão Cassoli. Ele colocou em detalhes na sua última aula, falando sobre a imoralidade sexual daquele povo naquela época. Então, o tipo de comportamento que Paulo fala que não é próprio para os santos, era completamente aprovado pela cultura da sua época. Só naquele tempo? Infelizmente, na nossa também. Pior, cada vez mais, né, Padre? Então, a ênfase nesse apelo moral não é evite estas coisas para que então você possa ser um santo. Não é isso. Mas é assim, você é um santo. Então, meu irmão, agora viva de uma maneira apropriada como um santo. Deu para entender? O apelo moral constante do Novo Testamento é simplesmente esse: sede santos, porque eu sou santo. Vou repetir. Palavras do nosso pastor Ion: a régua de Deus é alta, gente. Se nós temos que ser imitadores de Deus, então a régua é muito alta. Presta atenção no versículo 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aí, sempre que eu leio esse texto assim, sabei, pois isto, eu dou aquela paradinha assim, eu gosto de prestar atenção, porque parece que o Espírito Santo está falando assim para você: olha, isso aqui é importante. O que é incontinente, gente? Se tivesse os doutores aqui, talvez falariam do ponto de vista... É uma pessoa que não se contém desses ensinamentos. Muito bem, meu irmão. É uma pessoa que não se controla. Que não... Tem estrelinha. Depois você... Duas estrelinhas. Tá bom? É uma pessoa que não tem comedimento, moderação. Que tem comportamento incontido, é imoderado nos gestos, nas palavras, nos atos, nos sentimentos. Que ou quem não é comedido na sensualidade, na satisfação do apetite sexual. Mas e no original? De novo, olha como é pesado isso. A palavra no original é pornos. Nós já falamos de porneia, aqui é pornos, que no dicionário grego é assim: homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento. A gente é prostituto. A gente ouve muito falar de prostituta, né? Mas o homem que tem ato com prostituta é o quê? Ele é prostituto. Não tem linguagem neutra aqui não, é bem direto, né? Homem que se entrega à relação sexual ilícita, fornicador. E o texto continua pesado. O que é avarento? Oi, o microfone está chegando aí, Silvia. Não? A internet não escuta.
Esse a gente vê o primeiro item que você pôs, né? Homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento. E a gente vê que tanto faz por receber pagamento ou por pagar para outro, né? Exatamente. É amplo, né? Aproveita, o Vanderlei explica aí o que é avarento. O que é avarento, gente? Amor ao dinheiro. Pão duro. Idolatria, né? Ser avarento está como idolatria. Avarento significa mesquinho. Eu peguei do dicionário, tá? Dos significados. Miserável, sovina, que não é generoso, que não faz caridade, é aquele que é sordidamente apegado ao dinheiro. E avarento é um adjetivo que qualifica aquele indivíduo que tem avareza, ou seja, que tem apego demasiado ao dinheiro, que tem o desejo ardente de acumular riqueza. Esse é o avarento. No dicionário grego, a palavra é pleonektes, que é alguém ansioso para ter mais, especialmente a cobiça, né? Aquilo que pertence aos outros, hábito por ganância, cobiçoso. E a palavra de Deus está dizendo aqui que essas atitudes são consideradas idolatria. Por que idolatria, irmãos? Porque eu estou colocando isso no lugar de Deus, não é? Porque a sua ganância e a sua cobiça, elas estão sendo um motivo de adoração, ao invés de adorar o Deus vivo. Tranquilo, né, Ricardão? Tá, tranquilo. Então, saibam disso. Essas pessoas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Como diria nosso irmão Cassoli, forte isso, né? Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Presta atenção, irmãos, no que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui. Dentro desse contexto de imoralidade, de ganância, prostituição, de não usar palavras vãs, palavras mentirosas, aquela coisa de que, isso não tem nada a ver, não tem problema nenhum, que mal faz isso? Não seja tão radical. O crente não pode ter habitualmente na sua vida esses tipos de comportamento e sentimentos. O texto está nos advertindo: nem sejais participantes com eles. Ele está dizendo assim, nem mesmo participe com os filhos da desobediência que têm esses comportamentos e sentimentos. Então, Tiago, quando o assunto começa a descambar, eu caio fora. Ou fisicamente, ou colocando a minha posição. Testemunho. Fábio. Estava esperando você falar, Fábio. Sério mesmo. Sim, em um momento da minha vida, Marcão, eu achei que eu poderia, por exemplo, sair com os amigos do trabalho, ali naquele happy hour, e eu pensava assim, poxa, eu vou encontrar uma oportunidade de falar de Jesus para eles ali. Não dá, Marcos. Não dá, entendeu? Então, quando a palavra diz não seja participante, é exatamente isso. Às vezes a gente não pode caminhar junto dessas pessoas, né? Por mais que você viva ali em um período, um meio ambiente ali e tal, mas você não pode caminhar com essas pessoas, entendeu? E assim, chega um momento que as atitudes delas acabam nos repelindo, né? Então, por muitas vezes, eu apenas oro por ela, sabe? Senhor, tá aqui, entendeu? Mas eu não posso participar, entendeu? Eu tentei, Marcos, fazer isso, mas eu confesso, não dá. Entendeu? Não dá. Você não consegue. Não.
Assim, a minha recomendação, pegue as pessoas individualmente. Eu tive uma experiência com o meu chefe. De manhã, ele me chamou para tomar um café na padaria. Sentamos na mesinha esperando o café chegar. E ele começou a se abrir e falar dos problemas da vida dele. E num certo momento ele falou assim: eu sinto que eu me afastei de Deus. Cara, quicou a bola para mim. Olha que presentão que Deus me deu ali. Aí eu rasguei, gente. No final da conversa ele estava chorando. Meu chefe. Entendeu? Então isso é muito mais produtivo. Dá muito mais frutos. E eu queria pedir até para os irmãos orarem por ele. E ele disse que vai vir aqui nos visitar. Quem sabe, né? Vamos lá, Estela. Orem por mim, viu, gente? O mercado ali, a colheita ali é complicada, né? Fala, Estela. Sim. Marcos, eu estava lembrando muito quando você falou desses versículos no ambiente de trabalho, sabe? Porque às vezes a gente pensa em avarento, pensa em outros pecados aí, né, que a Bíblia diz, numa proporção muito grande. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, numa proporção pequena também, que eles causam muita destruição. E aí, quando você falou avarento, eu lembrei daquelas situações bem práticas que eu acho que a gente precisa lembrar, que é quando a gente vai abrir uma empresa, por exemplo, e o nosso contador diz assim: olha, abra como digitador, porque o imposto é bem mais barato, e você está fazendo uma coisa totalmente diferente. E isso não deixa de ser avareza, né? Porque o que você está querendo, você está na ganância ali de querer sonegar imposto e ganhar mais. E isso tem tudo a ver com que é ninguém vos engane com palavras vãs. Todo mundo vai dizer, mas só você vai colocar no o KNAI aí da sua empresa o correto, o que você faz, e vai pagar mais imposto para esse governo terrível e tererê, tererê, né? Palavras vãs. A gente precisa se lembrar que a gente tem que fazer a coisa correta. E nem sempre isso é fácil. Era isso. Isso aí. E o versículo 8 diz assim: é porque vocês antes eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então o que vocês têm que fazer? Andai como filhos da luz. Irmãos, nós precisamos viver como filhos da luz. Então, em contraste com essa vida nas trevas, estão o quê? Os frutos da luz. E quais são os frutos da luz? O texto está dizendo aí. Tiago: bondade, justiça e verdade. E o grande, entre aspas, né? O grande segredo, qual que é? Que nós temos sempre que ter em mente, que está aí, na nossa cara. Estou colocando aqui, projetando para vocês. Provando sempre, vamos falar todo mundo junto? Provando sempre o que é... Tranquilo, Ricardo? Irmãos, é agradável ao Senhor? Não, não faz. É agradável ao Senhor? Então faz. Simples. Muito simples. Na dúvida, não faz. Vamos continuar que daqui a pouco toco o sino. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Agora o bicho vai pegar. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu vou dar 5 estrelinhas para quem adivinhar o que veio na minha cabeça quando eu fui meditar nesse versículo. Você sabe, não pode falar. Ninguém... Vou dar uma dica.
Uma festa que vai acontecer essa semana. Aí ficou fácil, né? Aí ficou fácil. E aí, gente? Ah, não tem nada a ver, né? É uma festinha. Inocente. Vamos participar dessa festa, vamos levar nossos filhos fantasiados numa festa que celebra a morte, que celebra os mortos. Vocês acham que Halloween é uma festa que agrada a Deus? Vocês lembram do versículo anterior? Gente, eu estou sendo radical? Amém. Amém. Nesse assunto a gente precisa ser. Eu acho que não é só nesse, não. Eu lembrei de outras, carnaval. Tem crente que acha que não tem nenhum probleminha aí lá no baile de carnaval, se fantasiar e tudo mais. Bloquinho dos crentes, né? Bloquinho evangélico. Fala, Ricardo. Tá sem som? Vê se tá ligado. Às vezes o pessoal desliga e... Pessoal, por favor. Eu faço questão de registrar isso porque é algo que me ajudou muito devido às circunstâncias da minha vida. Para os que acompanharam e sabem, eu fiquei algum tempo distante de São Paulo. Mas tem uma coisa que aquele senhor ali chamado Ion me ensinou há mais de 10 anos atrás, que é muito sério o que você acabou de falar. Eu vou explicar para que todos entendam. E uma experiência que ele teve com essa questão do radical, estou sendo radical. Resposta curta e grossa do nosso pastor Ion: Jesus é, foi e será radical. Na palavra. Então, meu irmão, Jesus te abençoe, viu? Pelo seu tempo em nosso favor. Eu vou orar pela sua vida sempre. Amém. Obrigado. Irmãos, eu não vou mais dar tempo para esse assunto, porque a gente está sem tempo, e eu queria terminar. Mas só uma advertência para nós. 1 Tessalonicenses 5:22. Isso é radical. Abstém-se de TODAA, toda a aparência do mal. Lu. Microfone para a Luciana, por favor. E aí eu já estou indo para o final, tá, gente? Até meio-dia 15 eu termino. É rapidinho. Prometo. Você tocou no assunto do Halloween. Ontem, lá no nosso prédio, fizeram passar as crianças. Foi um show de horror. Os adultos vestidos de morte, assim. Sim. E, justamente, junto com o Halloween, está passando um filme no cinema, não sei quantos já viram, chama A Forja. Não vi porque eu não quero ver. Então, assistem. Ah, de Jesus, tá bom. Assistam. Ah, então tá bom. Eu vou ver. Vou pôr na minha listinha. Fica a dica. Bom. Legal. Irmãos, não é o Marcos Dumbra, nem o Cassoli, nem o Rogério, nem o Antônio, nem mesmo o pastor Ion que está dizendo isso. Quem está dizendo isso para mim, para você, é o Espírito Santo de Deus através da carta do apóstolo Paulo. Deu para entender isso? E o nosso texto, gente, ele termina assim, ó. Vamos para o final, rapidinho. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, até mesmo as coisas que foram feitas em oculto, elas vão ser expostas. Então, para evitar te expor às obras infrutíferas das trevas, como nós lemos aqui em Efésios 5, o melhor que nós podemos fazer é evitá-las. Porque elas vão ser expostas. Fábio, rapidinho, por favor. Ah, deu problema no microfone lá.
Fala aqui rapidinho. Marcão, se eu estou tentando aqui consolidar a sua aula aqui, mas o que eu entendi é o seguinte: na perspectiva do Criador, é o pai falando para o filho, dando uma recomendação: olha, não participe, não ande com aquelas pessoas. É a mesma coisa que eu faço, por exemplo, com o meu filho, entendeu? Porque, por experiência própria, as más amizades te levam para um caminho muito ruim. Então, por isso que eu dou preferência para o meu filho estar aqui dentro da igreja do que participar de outras amizades aí de fora, entendeu? Então, eu enxergo dessa forma, recomendações de um pai para o filho. Com certeza. E aí, gente, o texto diz assim: acorda, crente! Desperta, olha, tudo que eu falei aqui, acorda. Você está dormindo? Acorda, acorda de entre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus Cristo vai te iluminar. Amém. Então, eu vou citar mais uma vez Spurgeon aqui. Ele diz assim: o homem que está adormecido não se importa com o que acontece aos seus vizinhos. Como poderia enquanto está adormecido? E alguns de vocês cristãos não se importam se almas são salvas ou condenadas. É suficiente para eles se estão confortáveis. Se eles conseguem atingir um lugar respeitável de adoração e ir com os outros para o céu, eles são indiferentes sobre todo o resto. Traduzindo o que o Spurgeon está dizendo aqui, tem muito crente que não está nem aí. Sabe por quê? Porque tem muito crente que está dormindo. Às vezes não sabe nem que está dormindo. Acorda. Acorda. Desperta, ó tu que dormes. Então eu queria resumir aqui, como eu estou sempre fazendo nos meus estudos, o que nós aprendemos hoje. Bem rapidinho, tá? O que nós podemos aprender com o nosso estudo de hoje? Primeiro, sem dúvida nenhuma, o contexto é ser imitador de Deus. Como? Andando em amor, como Cristo nos amou. Evitar todo tipo de imoralidade, todo, inclusive abstendo-se da linguagem obscena. Não permitir que os outros vos enganem com palavras vãs. Aquela conversinha fiada, cuidado, que vai te levar, né, Fábio? Aqueles amiguinhos, tal, que não convém. Andar na luz. Como assim andar na luz? Os frutos da luz são bondade, justiça, verdade. E andar na luz é não ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Simples assim, Ricardo. Sempre, olha aqui, gente, sempre, coloquem isso em mente, buscar e fazer a vontade do Senhor. E ser um crente acordado. Acorda, desperto para o ministério, e Cristo vai te iluminar. Tá bom assim, gente? Tranquilo? Desperta, igreja. Amém.